vou te ensinar a fazer uma almofada quadrada, que é essa aqui. Essa é a base dela. A gente vai fazer duas partes iguais a essa. E você vai ver que é uma almofada muito tranquila de fazer, muito gostosa, muito leve. Você vai ver que depois que você entender a lógica aqui dos cantos, o restante dela vai ser todo em ponto corrido, ponto alto. Então, é uma peça bem gostosa, além de ficar linda, né? Fica com esse detalhe aqui em X, bem dando a sensação do square. Então, para essa aula eu vou usar a agulha tamanho 7, porque eu vou usar um fio numa espessura mais fina, tá? Então, é a agulha que mais encaixa aqui para o meu fio. Não vou usar o fio pink porque acabou, então gostaria de fazer os dois lados na cor pink, mas como o fio acabou, eu imaginei que fosse dar, mas não deu. Então, eu escolhi aqui um fio na espessura da cor pink que eu tava usando. Tenho aqui um pedacinho, ó, do pink. Então, a espessura dos dois fios são bem parecidos, por isso que eu vou usar esse aqui, tá? Então, vai ficar um lado de cada cor, escolhi uma cor um pouco mais neutra. Você pode fazer ela toda colorida, fica lindíssima também, eu adoro. Mas, nesse caso, então, a gente vai fazer nessas cores. Vou deixar aqui, por enquanto, o meu quadrado, pra gente começar um quadrado novo. A gente vai começar, então, fazendo 5 correntes. Então, faço aqui um primeiro nozinho, assim, bem simples. E a partir desse nó, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar essa corrente no primeiro ponto. Então, coloco a agulha lá e fecho aqui num ponto baixíssimo. Agora, dentro das correntes, ó, você vai ver que se você abrir aqui, você consegue ver aonde que tá o meio desse círculo, tá? A gente vai colocar a agulha lá dentro, puxa o fio que tá vindo lá do novelo pra frente e fecha as duas laçadas e faz uma corrente. Esse é o nosso primeiro ponto alto falso. A gente vai trabalhar, como eu disse ali no início, só com pontos altos, tá? Então, inclusive aqui no círculo, a gente só vai fazer ponto alto. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto alto falso. E agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, dou a laçada na agulha, coloco a agulha lá no meio, ó, é importante que você abra, tá? Para acabar não colocando no meio das correntes. Então, venho aqui e faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. Eu já explico para vocês por que a gente não tá trabalhando aqui com o círculo mágico, tá? Agora, eu faço 2 correntes, então, fiz lá os 3 pontos altos, né? O primeiro ponto alto falso. E agora, faço 2 correntes. E vou fazer mais 3 pontos altos, pegando como base ali o meio do miolo que a gente iniciou. Então, 3 pontos altos. Agora, 2 correntes. E mais 3 pontos altos. É importante, se você não estiver entendendo muito bem a lógica, né, desse início, é importante que você veja aqui até eu terminar, para você entender a lógica do que eu tô fazendo para conseguir fazer de uma maneira mais otimizada, tá? Então, faço agora mais 2 correntes. Então, começamos lá, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes,
3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E mais 2 correntes. Agora, eu vou pegar esse último elo e vou colocar em cima do segundo ponto aqui, desse conjunto de 3 pontos altos que a gente fez inicialmente. Então, aqui tem o primeiro ponto alto que eu fiz, em cima do segundo, eu coloco a agulha de trás para frente. Tá vendo? E vou levar o elo lá para trás. Puxo esse elo aqui. E agora, quero que você veja bem o que a gente fez, tá? Então, se você perceber, a gente já tem um quadradinho aqui, né? Essa primeira carreira já começa a se formar um quadrado, porque a gente foi fazendo essas correntes, tá? Nas laterais. Então, os 3 pontos altos, eles são a base para o quadrado e as correntes são a base para a lateral, para as quinas do quadrado, tá? E a gente não fez o o círculo mágico, porque para uma almofada eu acho que fica mais seguro fazer correntes, não corre o risco do círculo do fio acabar escapando, e também porque eu quero deixar uma abertura assim, nesse miolo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, como todo o trabalho ele vai ter esses buraquinhos aqui, que eu acho um charme, inclusive, eu quis que esse miolinho também ficasse dessa maneira. Tá? É por isso que eu não fiz o círculo mágico. Então, coloquei a agulha lá, o fio lá pra trás, e agora eu coloco a agulha lá no elo que eu levei lá pra trás, e dentro do elo, da onde esse fio foi lá para trás, eu vou colocar ele aqui na frente, ó. Então, o elo está na agulha, eu não tiro o elo da agulha, e na frente dele mesmo, eu coloco a agulha lá, puxo o fio que tá vindo do novelo, fecho essas 2 primeiras laçadas e faço uma corrente. Aqui eu formei o primeiro ponto alto dessa carreira, da segunda carreira, no caso. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto, pegando sempre a base, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a gente vai pegar sempre essa base de cima aqui, ó, esses 2 pontinhos aqui. Então, dentro dessa base, eu vou fazer um ponto alto. Dou a volta lá na agulha, coloco a agulha lá na base, fico com 3 laçadas na agulha, assim, fecho as 2 primeiras e fecho as 2 seguintes. Chegamos agora na quina da peça, e na quina eu vou fazer 2 pontos altos, então agora eu vou colocar a agulha dentro desse vão aqui, e faço um ponto alto e mais um ponto alto. Deixa eu puxar um pouquinho mais de fio aqui para facilitar. Então, 2 pontos altos, e agora eu faço 2 correntes. 2 pontos altos. E agora, aqui, finalizei a primeira quina da segunda carreira. Agora, em cima dos pontos altos, a gente vai seguir sempre a lógica de fazer um ponto para cada base, tá? Então, se eu tenho 3 pontos altos aqui, eu vou fazer 3 pontos altos aqui em cima também. Começando em cima da base, aqui, ó, em cima da cabecinha do primeiro ponto. Então, eu venho aqui,
Não vai ser aqui, ó, vai ser nesse primeiro mesmo. Venho aqui e faço um ponto alto, pegando a base de cima do ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo ponto, faço um ponto alto. A partir de agora, gente, eu nem precisaria mais fazer os pontos, porque a lógica vai ser sempre essa, até o final da peça, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, nas quinas, a gente sempre vai fazer dentro da corrente, então, tá vendo essas correntes aqui, ó? A gente sempre vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E entre as quinas, a gente vai fazer a quantidade de pontos que tem na carreira anterior, tá? Eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, vou terminar aqui essa carreira e vou mostrar a carreira seguinte para vocês não ficar nenhuma dúvida, mas caso fique dúvida, vocês podem deixar alguma pergunta, comentário aqui embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Então, cheguei aqui na quina, né? Fiz os 3 pontos, cheguei na quina e vou fazer lá o ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Eu tenho 3 pontos altos na carreira de baixo, então eu vou fazer 3 pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Cheguei na quina e faço 2 pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. 3 pontos altos, pegando como base o ponto de baixo. Cheguei na quina e faço a sequência dos 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Se tiver muito rápida essa aula, você pode diminuir a velocidade desse vídeo, tá? Para conseguir visualizar melhor. Pode pausar, pode voltar, para que não fique dúvida. E aqui tem um detalhe bem importante, tá? Porque nós estamos fazendo sempre 3 pontos para cada intervalo de quina. Nesse último ponto aqui, nessa última sequência de pontos, a gente começou pelo ponto do meio já. Então, nós temos um ponto em cima do ponto do meio e um ponto no lado esquerdo aqui. Mas faltou um ponto aqui para o nosso lado direito, tá? Então, nunca esqueça de colocar um ponto a mais antes de fechar a carreira, que vai ser em cima desse ponto aqui, ó. Então, vou pegar só essa laçadinha aqui de cima e vou fazer o último ponto da carreira. Agora, eu fecho essa carreira, então, terminei ali, ó. Se você preferir, você pode contar a quantidade de pontos em cada conjunto desse aqui, para ver se tem a quantidade certa em cada lado, para que fique, para que se feche bem certinho, tá? Então, venho aqui na parte de cima aqui do segundo ponto, nessa cabecinha aqui do ponto do segundo, então esse é o primeiro. No segundo, coloco a agulha de trás para frente, levo o elo lá para trás, coloco a agulha no fio, no elo, coloco a agulha na frente, da onde o fio foi lá para trás, puxo o fio aqui para frente, fecho os 2 primeiros pontos e fecho
e faço uma corrente formando aqui o primeiro ponto alto falso da terceira carreira. E agora, eu não vou mais fazer os pontos com vocês, mas eu vou ensinar como vocês vão fazer a partir daqui, tá? Vocês vão perceber que sempre vai ficar em pontos ímpares. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, na nossa base rosa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos na segunda carreira. Essa é a primeira, essa é a segunda. Na terceira carreira, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos, tá? Na terceira. Na quarta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos na quarta carreira. Na quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos. Aqui, 19 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta carreira, 19 pontos. Na sexta carreira, teremos 23 pontos. Por quê? Porque a gente está sempre aumentando 2 pontos aqui na lateral. Então, aqui nos meios, ó, a gente está fazendo pontos igual na carreira, na parte aqui de baixo, e na carreira de cima, a gente está aumentando 2 pontos aqui nas laterais. E em cima desses 2 pontos da laterais, a gente está colocando pontos altos também. Então, a gente coloca os 2 pontos em cima ali da quina de baixo e ainda fazemos mais 2 pontos, no caso 4, né? Mas digamos que para esse canto aqui, 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, tá? Então, essa é a base do nosso quadrado. A partir de agora, então, ó, eu vou fazer um ponto, já fiz aqui o meu primeiro ponto, né? Vou fazer mais um aqui e vou chegar na quina. Na quina, eu vou fazer 2 altos, 2 correntes e 2 altos. E essa é a sequência, gente, para o resto da almofada. Nesse caso aqui, para o tamanho de agulha, para o tamanho do fio que eu tô usando, eu fiz 7 carreiras e ele ficou com 35 centímetros na lateral. Você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Você pode, inclusive, usar para fazer um tapete, enfim, tem inúmeras possibilidades. Se você fizer um tamanho menor, você pode fazer para um suplá, inclusive para um suplá para xícara de café, fica muito bonito, bem charmoso. E, enfim, gente, as possibilidades são infinitas, eu espero que vocês façam, que vocês gostem, que vocês me marquem lá no Instagram quando vocês fizerem. E ficando alguma dúvida, mais uma vez, podem deixar as perguntas aqui que eu vou respondendo. Um detalhe importante aqui é que sempre, antes de subir para a próxima carreira, você vai usar essa laçada aqui também como uma base desse conjunto aqui de pontos, tá? Então, ele fica um pouco escondido, mas é a laçada que a gente levou lá para trás. E nessa laçada, a gente também vai fazer o ponto. Então, venho aqui, coloco a agulha, ó, só na laçadinha aqui de cima. Então, ele não vai ficar com 2 laçadas, né, como fica nos outros pontos, mas a gente precisa também fazer esse último ponto para fechar a quantidade de pontos iguais em cada lado. Para finalizar também a almofada, você vai precisar fazer 2 partes iguais, tá? É por isso que nesse caso aqui, que eu não tenho a quantidade de fio suficiente para os 2 lados, eu tô usando o fio da espessura mais próxima possível, para que ele fique do tamanho mais certo aqui com a base que eu já tenho. Então, finalizando essas 2 partes, a gente vai fazer o acabamento. E esse acabamento eu vou te ensinar na próxima aula. Então, enquanto você treina os teus quadrados, né? Você termina eles. Eu vou gravando aqui esse fechamento
e vou deixar disponível para vocês fazerem o fechamento. Eu vou te ensinar, inclusive, como que você pode fazer um fechamento aqui de zíper para facilitar na hora de tirar, para poder lavar, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula.